Boa noite, Fraternidade São Francisco. Vou tentar gravar esse vídeo aqui para vocês, falando um pouquinho sobre a temática que eu ia trabalhar hoje. É um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver, mas aí eu me propus a de vez em quando trazer alguns vídeos de curiosidades que talvez vão um pouquinho além, que eu acho que constrói a gente como cristãos e faz com que a gente entenda muita coisa, que às vezes chega pra gente simplesmente assim, não faça isso. E aí a gente não entende o porquê. E aí, pelo menos eu sou do tipo que adoro saber os porquês das coisas. Então, vamos lá. Ah, Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que os católicos deveriam saber sobre o Halloween. O Halloween, eu vou usando umas pesquinhas aqui porque eu anotei aqui, tá? Então, perdoem se eu estiver desviando o olhar. O Halloween surgiu através de um ritual de magia chamado Samhain. Esse ritual de bruxaria é bem primitivo, durava 3 dias e ele iniciava no dia 31 de outubro. Por que ele iniciava no dia 31? A galera que praticava esse tipo de ritual, e ainda existem até hoje, acreditam que no dia 31 é o dia que os mortos vêm à Terra, e aí eles praticavam esses rituais a partir do dia 31 para que esses mortos que saíram dos lugares onde estavam pudessem participar dos rituais, desse ritual, e também se apoderasse do corpo dessas pessoas que se disponibilizavam para que eles fizessem isso. Então já começa a ficar um pouquinho meio macabro aí, né? A gente vê que são rituais que não têm uma boa intenção e que mais pra frente vocês vão entender que não é simplesmente mexer com espíritos mortos, vai um pouquinho além disso. Então vamos aqui continuando. Então assim, essa tradição dessa magia, essa tradição desse ritual de magia chamado deixa eu pescar. Eu acabei de falar aí, Samhain. Ele vem com os irlandeses, se inicia na Irlanda com os irlandeses, e aí os imigrantes irlandeses trazem isso para os Estados Unidos. Só que originalmente ele não tem o mesmo intuito que o Halloween como a gente conhece hoje, que é a criançada se fantasiar e sair de porta em porta falando a famosa frase doces ou travessuras. E aí, por que que, tipo assim, se... Tudo bem, Cleverton, se antes a gente tinha rituais de magia negra que tinham um propósito ruim, mas aí a gente hoje em dia transformou isso para ser uma brincadeira, digamos assim. E aí a gente vai se fantasia com essas mesmas personificações negativas. E aí tem a frase doces ou travessuras. O que tem de mais nessa frase? O que vai ter de mais é um pequeno detalhezinho que a gente vai contextualizar agora. A gente hoje em dia conhece o Halloween, como eu acabei de citar, como o dia que a criançada sai pra se fantasia, sai. Embora no Brasil não seja muito tradicional, mas nos Estados Unidos isso é muito forte. É tipo assim, carnaval aqui. Então lá é muito forte a galera sair, os pais fantasiarem as crianças e elas saírem e participar dessa tradição. Só que há séculos atrás eram praticados os rituais de magia por feiticeiros que subiam a montes, exatamente no dia 31, e preparavam todo um ritual com para para preparavam todo o ritual para receber esses espíritos mortos, e eles preparavam fogueiras e sacrifícios a animais. Tudo isso em culto a o demônio e a seres que eles tinham como deuses. No caso, eram falsos deuses que eles cultuavam junto ao demônio. E aí eles faziam esses sacrifícios e todo esse processo. Então, assim, agora a gente contextualiza um pouquinho eles tinham essa preparação desse ritual e o que era feito.
Esses animais que eram levados para sacrifício, eles arrancavam a pele dos animais. Após o sacrifício, era arrancada a pele dos animais. Eles se vestiam com essas peles, botavam sobre o corpo, e os crânios dos animais eles faziam máscaras. Então daí vem a tradição do se fantasiar desses espíritos mortos e relembrar essa morte. Então a gente já vê que a tradição, embora eu seja um dos fãs de se fantasiar, como vocês conhecem, eu faço cosplay, mas nesse momento em específico a gente relembra um ritual que é um pouco pesado, que não deveria fazer parte do nosso condicionamento enquanto católicos. E aí tem mais. Após fazer todo esse ritual de arrancar a pele dos animais, se vestir, usar os crânios como máscaras, eles desciam até as cidades, saíam dos montes onde fizeram os rituais, desciam até as cidades e preparavam e batiam de porta em porta pedindo doces, justamente com a frase doces ou travessuras. E esses doces eram tipo maçã, coisas que as pessoas dessem para eles, e isso acontece que as pessoas dessem para eles em forma de sacrifício. As pessoas tinham que ofertar o que elas tivessem, e acontecia de ter vezes que eles pediam em oferta até crianças, garotos e garotas, filhas e sobrinhos e o que tivesse lá da família, eles levavam essas crianças em forma de sacrifício. Tudo que eles coletavam nesse processo de visitas, no doces ou travessuras, era levado em forma de sacrifício. E aí, Cleverton, e se a gente não quisesse dar? O que é que acontece? Doces ou travessuras. Então, vamos aqui contextualizar um pouquinho as travessuras. Então vamos lá, o que é que acontecia se a gente não quisesse fazer nossas oferendas a esse ritual, que muitas das pessoas que passavam por isso nem faziam parte, mas como elas estavam ali na redondeza onde eles praticavam essa ação, elas estavam sujeitas àquilo. Se por acaso você não desse o que eles pedissem em sacrifício, você era, como que eu posso chamar? Não é condenado, é amaldiçoado, digamos assim. Com o termo travessuras, eles deixavam um pêssego que eles entalhavam em forma de mulher na sua porta com uma vela em cima. E aí isso simbolizava aos demônios e espíritos ruins que desciam para acompanhar o ritual, que aquela casa estava autorizada, que não foi dado sacrifício a Satanás, e que eles tinham autorização de entrar naquela casa e fazer mal aos moradores e todas as pessoas que viviam ali. Então, quando a gente hoje em dia replica isso, vê, a gente faz por brincadeira. É claro que as crianças não têm esse pensamento, mas a partir do momento que a gente conhece da onde saiu a tradição, e a gente meio que incentiva isso a acontecer, a gente está fazendo uma recordação e lembrando tudo aquilo que traz de peso nesses rituais e nesses momentos. E aí, mas vamos que tem mais coisas. Só um pouquinho. Dentro disso também, esse simbolismo do pêssego lá com a vela, não sei se vocês conseguem fazer a conexão, mas as pessoas hoje em dia adotaram a tradição das abóboras com a vela. Então isso traz aquela mesma recordação do pêssego com a vela, que autoriza que os espíritos ruins entrem naquela casa e façam todo o mal que eles acharem conveniente a eles. Então é a gente recordar esses momentos assim, conforme são vivenciados, é a gente recordar tudo de ruim que é a origem disso e trazer para nossa realidade. E aí, se é um culto a algo tão ruim, porque eu fico tentando não ficar usando essa palavra, que eu prefiro evitá-la, mas enfim, mas é um culto a Satanás.
A partir do momento que a gente replica e faz cada momento desse, mesmo que inconscientemente, mesmo que a gente não tenha essa intenção, a gente diga assim, Clifton, é só por diversão, é só uma brincadeira, mas a gente está replicando aquele momento e trazendo aquilo à tona novamente. A gente está mantendo aquilo vivo. Um padre exorcista chamado Pesquinha, Duarte Lara, ele comenta o quanto ele comentou uma vez em que ele foi questionado o quanto era perigoso a gente participar do Halloween, de a gente como cristão, o quanto a gente estava alimentando algo que era totalmente oposto ao que a gente deveria vivenciar e pregar. Aí ele fala sobre a questão ele citou que no dia 31 de dezembro, 31 de outubro, correção, é exatamente o dia que começa a contar o calendário satânico, o calendário que os que seguem a religião satânica acompanham. Então, a gente parar pra pensar que, tipo assim, vai um pouco além de só aquele momento de brincadeira, de que tem um sentimento carregado e pesado e sério ali atrás daquilo. Então, o intuito pelo menos assim, na minha concepção, a gente consegue visualizar mais o quanto uma coisa pode ser maléfica ou nos trazer benefícios quando a gente passa a conhecer. É o que eu sempre digo na sala para vocês. Vocês só vão entender tudo que a gente fala, a vivência com Jesus e tudo de bom que ele traz, quando vocês se permitem conhecer ele e dizer assim, esse cara, eu quero que ele caminhe comigo. E aí, pra mim, a gente consegue criar essas distinções desse mesmo jeito, conhecendo. Pra vocês terem ideia, o fundador da igreja satânica, o nome dele é Anton LaVey. Ele chegou a declarar, estou feliz por ver, eu estou lendo aqui que é para falar exatamente as frases dele. Estou feliz por ver os pais cristãos deixarem seus filhos adorarem ao diabo pelo menos uma noite por ano. Bem-vindo ao Halloween. Essas são as frases do cara que fundou assim, lá naquela região. Claro que existem outras pessoas que são envolvidas nessa coisa tão difícil de lidar, mas enfim, a gente reza por essas pessoas. E aí você vê o quanto isso veio carregado daquela época e o quanto ainda é alimentado hoje. Então, assim, o intuito aqui não é criticar quem gosta do Halloween. Eu acho a criatividade da galera costuma ser bem interessante, mas eu acho que a gente tem tantas outras coisas que a gente pode usar a nossa criatividade que trazem mensagens e coisas boas. Então é a gente parar para pensar um pouquinho o significado que as coisas têm. Então é isso. Esse seria a temática do encontro de hoje. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês também, o que vocês pensam sobre o Halloween, pensavam antes no caso, e o que vocês pensam agora, qual é a visão de vocês do Halloween, a partir do momento que vocês conhecem os significados e coisas que a gente vivencia nesse período. Então, fiquem com Deus, paz e bem, e vamos ser conscientes em algumas coisas que a gente vivencia. Então, coraçãozinho por vocês. E se Deus quiser, próximo sábado estarei bem e voltarei a fazer encontro com vocês pelo Meet, tá? Até mais.